Boa tarde. Está começando o Conexões dessa quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca de cabelos escuros até a altura dos ombros. Estou vestindo uma roupa preta de manga comprida, fone de ouvido branco. Estou sentada à frente de uma escrivaninha e também de uma estante com alguns livros. Eu fico com você na Rádio Universitária e na TV UFG até às 5h30 da tarde. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o estudante da Faculdade de Letras da UFG e também integrante do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o Diogo Marques. Muito obrigada pela sua presença, Diogo. Muito bom ter você com a gente. O Diogo é um homem de pele parda, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos escuros e estatura baixa. Ele veste uma camisa social preta e está em frente a uma parede branca, onde faz a interpretação para Libras. Então, como o nosso principal tema no programa de hoje é a violência policial no Brasil, a gente conta com a presença do Matheus Ferreira, que é ativista de direitos humanos e que tem uma história pessoal para contar também, né, para muitos de nós, né, que conhecemos essa história dele, a respeito de violência policial e que vai conseguir discutir esse tema com a gente. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Peço que você se apresente para o nosso público. Bom dia, eu sou o Matheus Ferreira, sou um homem branco, de olhos claros, cabelo médio, amarrado, e estou vestindo uma camisa laranja em frente a uma porta cinza. Bom, antes de passar a palavra para o Matheus, eu só vou relembrar onde você confere o Conexões, na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, no site, no aplicativo da TV UFG e também nas redes sociais. Nós temos a transmissão simultânea no YouTube e no Facebook. Mas, além disso, a gente também tem Twitter, Instagram, e você pode conferir notícias da programação. E também você pode escutar do nosso Conexões na Rádio Universitária até hoje, nosso último dia na programação da Rádio Universitária. Também, se quiser conferir os programas que foram feitos anteriormente, é só procurar pelo podcast do Conexões nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify. Então, já agradecendo para quem nos acompanhou até esse momento na Rádio Universitária, esses anos foram muito bons de compartilhar essas informações com vocês também pela rádio. Bom, e falando sobre o nosso assunto, no início desse ano, relatores da Organização das Nações Unidas denunciaram o aumento exponencial de operações policiais durante a pandemia e alertaram que o Brasil está violando tratados internacionais e a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. O aumento das operações leva também ao aumento de violência nas abordagens que são promovidas por diferentes forças de segurança pelo país. E essa violência fica clara em ações como aquela que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos, que foi sufocado com gás lacrimogênio no porta-malas da viatura da Polícia Rodoviária Federal no Sergipe. E também na ação que acabou com uma chacina de 23 pessoas na Vila do Cruzeiro, no Rio de Janeiro, também uma ação da PRF. Para falar sobre esse assunto, para a gente discutir esse assunto, a gente fala então com o Matheus Ferreira. Matheus, como é que você avalia esses casos mais recentes, né? A gente tem se horrorizado com esses casos, mas eles não são de hoje, né? Eles acontecem há muito tempo. Mas por que essa violência parece que está aumentando ou está ficando mais evidente, né, mais escancarada nesses últimos meses, últimos anos, durante a pandemia? Isso é um fenômeno que sempre existiu, né? Acontece e aconteceu durante muito tempo na história do país, né? Hoje a gente tem, primeiro, um presidente que apoia esse tipo de ação, um presidente, e não somente um presidente, mas toda uma ideologia política que domina o Brasil hoje, e apoia a força policial, a ação das forças policiais de maneira deliberada. Tanto é que a gente teve um ministro da Justiça, né, no caso o Moro, quando foi ministro da Justiça, que tentou aprovar a exclusão de licitude dos policiais, ou seja, o policial poder atirar para matar e não ser sequer investigado por isso, como se o policial fosse já o juiz e fosse também o promotor
das pessoas suspeitas de cometer crime. Então, além disso, né, além dessa apologia à tortura, apologia à violência, apologia ao uso de armas por todos os civis, apologia também à violência policial feita pelos próprios poderes da República, a gente tem ainda a questão que, por um lado, é benéfica para a gente, que são as gravações por celular, né? Então, as pessoas elas têm se utilizado essa ferramenta, né, os celulares, as câmeras dos celulares, para se proteger, como um instrumento de defesa mesmo, né? E devido a isso, a gente passa também a descobrir várias situações que antes muitas pessoas não viam, né? Isso chega a público, começa a pautar a imprensa, começa a pautar a opinião pública e o debate público, né? A gente viu recentemente aí também uma matéria, inclusive televisionada num domingo, né, na Globo, mostrando policiais invadindo casas na periferia do Rio de Janeiro, invadindo casas, roubando coisas, né? E isso também chamou a atenção de todo mundo, porque não sabiam, as pessoas não sabiam que esse tipo de coisa acontecia. E isso já acontece há um bom. Matheus, e aqui em Goiás? O que a gente pode falar aqui do estado? Disse no começo, mas para quem não sabe, né, você foi vítima de uma ação violenta da Polícia Militar durante a repressão, né, muito violenta, a uma manifestação pacífica no centro de Goiânia, mas a gente também acompanha outras ações ao longo de vários anos, recentemente, acho que a mais recente de todas, uma ação dentro de uma escola pública aqui da cidade de Goiânia, em que agentes da Guarda Civil Municipal teriam atirado spray de pimenta em crianças e adolescentes, teriam dito coisas como que já tinham vários homicídios nas costas, né? Coisas de se chocar, principalmente pensando no público, né? Crianças e adolescentes dentro de uma escola. Queria que você falasse um pouquinho disso aqui no estado. A violência aqui em Goiás, ela também marca muito a nossa vida cotidiana? Principalmente essa violência, né, claro, dos agentes policiais. Isso existe quase que uma cultura miliciana, né? Que a gente está vendo em todo o país e principalmente aqui em Goiás. Desde as coisas mais banais às coisas mais complexas. Por exemplo, as viaturas da Polícia Militar, em sua grande maioria, não tem placa, né? E isso é de algum tempo para cá. Então, como que uma viatura policial, né, que representa uma instituição de segurança pública, não tem placa, quer dizer, não quer ser identificado pelos seus atos, né? A gente viu também que no estado de São Paulo, por exemplo, foi incluído a câmera nos uniformes das polícias para que pudesse ser registrado as ações da polícia. Isso, de certa forma, protege, inclusive, os policiais. E quando foi perguntado isso a uma entrevista ao governador Caiado, sobre a possibilidade de colocar câmeras nos uniformes dos policiais, ele falou que não tinha dinheiro para fazer isso, como de uma maneira totalmente tratando o tema como uma questão apenas de orçamento, né? E aí a gente viu aí também promotores, juristas dizendo, então vamos colocar também câmeras dentro das cadeias, vamos colocar câmeras em todos os lugares, banalizando o fato, e isso é muito verdadeiro aqui em Goiás, que é um dos estados onde você tem a maior predominância de morte de pessoas durante confrontos com a polícia. Confrontos entre aspas, porque é uma situação onde o cálculo, né, de pessoas que morrem em abordagens policiais e policiais que são assassinados é muito discrepante em relação aos outros estados. Poucos policiais morrem e muita gente morre em abordagens policiais. E até tempos atrás, a gente não tinha sequer a transparência sobre esses dados. Goiás é um dos únicos estados que não informava, não trazia essa informação a público sobre as mortes que aconteciam durante abordagens policiais. Então, e isso não é de hoje também, a gente viu isso nas gestões passadas, de governos passados, né, as polícias agindo de maneira fora da lei, realmente. Eu quero só contar rapidamente um caso. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mãe que me reconheceu, né, pela violência que eu sofri, veio conversar comigo, contando que o seu filho, em 2013,
estava andando de moto e numa manifestação ele foi confundido com um dos manifestantes, ele caiu da moto e a polícia achou que ele estava na manifestação e agrediu, chutou a cabeça dele, machucou, ele ficou gravemente ferido, foi levado para a delegacia, ficou detido durante 3 dias na prisão, e quando ele foi levado ao ML para poder fazer o corpo de delito, ele foi ameaçado a dizer que ele só caiu e se machucou com a queda, que não foram os policiais que o agrediram. Veja só, a situação dessa mãe, que ela não pode sequer entrar na justiça a favor do seu filho, porque tem medo das ameaças das forças de segurança pública. E é interessante também a gente observar que isso tem um endereço muito certo, um alvo muito certo, infelizmente, que em sua maioria, aqueles que sofrem esse tipo de violência são negros e negras no nosso estado, no nosso país, né? E eu sempre chamo a atenção para o fato de que talvez o meu caso de violência policial tenha tomado uma proporção tão grande simplesmente porque eu sou branco, né? E quantos casos existem de pessoas negras que são violentadas pela polícia e que não recebem a devida atenção da imprensa, a devida atenção da opinião pública, né? É preciso ter uma coisa muito absurda, às vezes, como foi esse caso da viatura, que foi usado como uma câmera de gás, para as pessoas observarem esse fato que acontece, né? Esse caso, por exemplo, da viatura, a tranquilidade dos policiais naquele momento chama muita atenção, como se aquela prática de tortura fosse uma coisa corriqueira, né? E depois as investigações de veículos da imprensa apontaram que poderia não ser corriqueiro, mas que já havia acontecido, né, em outros momentos, pelo menos em outros 18 casos, né, apurados pelos veículos de comunicação, de uso de gás lacrimogêneo, gás de pimenta, dentro daquele local em que as pessoas são detidas, né, usando mesmo, como você disse, uma forma de tortura, né, a essas pessoas que estão sob a guarda do Estado, né, podem até ter cometido algum tipo de ilegalidade, algum tipo de crime, mas elas têm que ter a sua segurança física e os seus direitos resguardados pelo Estado, coisa que não tem acontecido nesse tipo de ação, né, Matheus? Exatamente, né? Já vi relatos, depoimentos de pessoas aqui em Goiás que sofreram tortura em abordagens policiais, pessoas, inclusive inocentes, que não tinham cometido crime algum, que foram abordadas para poder indicar pessoas ou indicar outros crimes de outras pessoas, que foram torturados para falar. E uma das práticas é colocar um saco na cabeça e espirrar gás de pimenta dentro desse saco e fechar a cabeça da pessoa ali. E o mais incrível é que num desses depoimentos a pessoa falou que o policial, depois de aplicar essa tortura, repetidas vezes, falou para a pessoa assim: Nossa, parabéns, você passaria num teste para a Rotan, porque você suportou essa tortura. Ou seja, a prática de tortura, a prática da violência está entranhada dentro da formação desses policiais. Então, é preciso a gente parar de dizer que são casos isolados ou que são alguns policiais que são mau caráter, como se fosse um desvio moral. Não é. É uma prática fora da lei de treinamento das forças de segurança. Para a gente finalizar, Matheus, você citou a questão das câmeras nas fardas dos policiais, né? Em São Paulo, isso tem mostrado uma redução drástica nas mortes de pessoas comuns, civis, nessas ações policiais, né? Em um ano de efetivação dessas câmeras, há casos de locais que antes, né, registravam mortes de civis e que não registraram nenhuma morte em um ano. É uma das possibilidades de se evitar que ocorra um caso de violência, de se documentar esses casos também, né? Queria que você falasse disso. E de uma outra coisa que é uma discussão mais polêmica, que talvez a gente tenha até que fazer um programa específico sobre isso, que é a desmilitarização das forças policiais no Brasil, né? O Brasil é um país que tem uma força militar, uma polícia militar, muito ligada até o período ditatorial, né? A forma como as ações eram feitas naquele período, diferente de outros países, né? Em que as polícias são civis, integradas, não há um tipo diferente de policiamento de rua. Queria que você falasse um pouco dessas duas questões, que eu acho que seriam coisas a se pensar, né, para combater esse tipo de ação violenta. Essas duas questões, elas estão em torno de duas questões ou de duas
esferas assim principais, que é a necessidade de transparência das instituições públicas e também a prestação de contas, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Prestação de contas do orçamento público, a gente quer saber como está sendo gasto o nosso dinheiro, e com as forças policiais não são diferentes, né? A questão da câmera é importante, né, para que a gente tenha como monitorar a sociedade civil tenha como monitorar a ação dos policiais, né? E no momento de júdice, no momento de que algo precisa ser investigado, a câmera passa a ser um instrumento de defesa da sociedade e também do policial, para a gente saber efetivamente o que acontece em cada abordagem. E quando a gente fala especificamente da polícia militar, é importante a gente lembrar que a polícia ela tem uma justiça militar totalmente separada da nossa justiça civil. E isso passa a ser até mesmo discordante com a democracia mesmo, até mesmo constitucionalmente, se a gente for pensar, isso é uma questão que não foi resolvida. Porque o policial que age fora da lei, que comete um crime, ele é julgado pela própria justiça militar. O policial que, eventualmente, é acusado de um crime ou de algo que ele tenha feito de errado, utilizando a farda, ele pode ser julgado de forma errada, sem chance de defesa nenhuma, porque ele vai ser julgado pela própria justiça militar. Então, ele passa a ser também uma vítima dentro desse sistema que é isolado do restante do sistema jurídico penal brasileiro. E outra coisa, quem deveria fiscalizar efetivamente a atuação das forças de segurança é o Ministério Público. O Ministério Público, esse que não tem cumprido o seu papel, tem corrido atrás de muitas vezes, né, não poucas, mas muitas vezes, de futilidades morais ou de perseguição política, e não tem cuidado dessa questão, porque o Ministério Público é o órgão principal que deveria estar fiscalizando a ação das polícias, abrindo inquéritos, e isso não está acontecendo. Então, a gente precisa colocar os pingos nos is para dizer, olha, as forças policiais estão sem fiscalização. E se o Ministério Público não está cumprindo o seu papel, então para que serve o Ministério Público? E aí sim, em vez de gente que fica falando aí que tem que excluir o STF, que tem que destituir juiz e não sei o que lá, né, de uma forma totalmente equivocada, vamos falar então do papel do Ministério Público, que deve defender, sim, as minorias, que deve defender a sociedade civil dessas irregularidades que as polícias por todo o Brasil têm cometido. Bom, Matheus, queria agradecer muito a sua presença aqui no Conexões. Sempre bom falar com você e é muito bom poder debater esses temas. Com certeza eles vão continuar na nossa pauta. Já estiveram em vários outros momentos, né? Matheus já participou com a gente no estúdio, falando sobre a questão da repressão aos movimentos sociais, em outros momentos também para falar sobre outros temas. Muito obrigada pela sua presença, Matheus. Uma ótima tarde para você. Espero que a gente se encontre em outros momentos. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse debate. Obrigado, Camila. E você que está acompanhando, não sai daí não, porque daqui a pouco a gente volta, tem informações sobre uma possibilidade de semana de trabalho de 4 dias, também vamos falar sobre aumento de casos de Covid aqui em Goiás e sobre o aumento da fome no país. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje. Eu sou a Camila Maia, continuo com você até às 5h30 da tarde. Nós contamos também com a presença do Diogo Marques, que é estudante da Faculdade de Letras e também integrante do LabTAV, ele que está fazendo a interpretação para Libras durante todo o programa de hoje. Muito obrigada novamente, Diogo, pela sua presença. E o Conexões vai ao ar na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, no site, no aplicativo, no YouTube e no Facebook. E hoje é o nosso último dia indo ao ar na Rádio Universitária. Então, por isso, nós agradecemos a sua companhia como ouvinte do Conexões da Rádio Universitária e agradecemos esses anos em que nós estivemos juntos. Se você quiser conferir os programas que foram feitos até o momento, né?
em podcast, é só você acessar os perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify. E se você quiser assistir ao que nós produzimos desde 2011, né, o nosso programa mais de 10 anos, você pode procurar o Conexões lá no canal da TV UFG no YouTube. Tudo está depositado lá, guardado, e você pode ter acesso a esse conteúdo. Bom, esse bloco vai ser dedicado a falar sobre coisas bem importantes: mercado de trabalho, saúde, também sobre liberdade de imprensa e sobre o aumento da fome no país. Bom, para começar, uma notícia interessante para quem sonha em trabalhar um pouquinho menos. Desde segunda-feira, mais de 3 mil trabalhadores de 70 empresas diferentes começaram a participar de um experimento que reduz a semana de trabalho, mas sem reduzir o salário. Esse estudo ele está sendo feito durante os próximos 6 meses em indústrias dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Nesses locais, vai haver uma semana de 4 dias de trabalho e também com um horário um pouquinho menor de funcionamento. O objetivo desse estudo é medir o nível de produtividade dos trabalhadores e também ver se esses trabalhadores estão se sentindo mais felizes, né, mais contentes com essa jornada reduzida. Nos últimos anos, os pedidos para encurtar a jornada de trabalho têm ganhado força. E com a popularização do trabalho remoto, por causa da pandemia de Covid-19, a demanda para uma maior flexibilização de horários e dias de trabalho aumentou. Nós aqui do Conexões ainda trabalhamos nesse formato meio híbrido, né? Como você está nos vendo agora, estamos fazendo tudo pela internet. Você nos vê ainda nesses quadradinhos, né? Então, realmente o mercado de trabalho está mudando. Mas aqui no Brasil, essas medidas para redução da semana de trabalho ainda são meio tímidas. Em janeiro, uma agência de comunicação gaúcha implementou uma jornada de trabalho de 4 dias com expediente de 6 horas diárias. E ela está monitorando a satisfação dos empregados com a vida profissional e pessoal. Bom, e no início dessa semana, a Secretaria de Saúde de Goiás anunciou o acréscimo de 101 leitos para pacientes com Covid-19 na rede estadual. 66 de UTI e 35 de enfermaria. Além disso, a rede também mudou os leitos pediátricos, que passaram a ser leitos de isolamento, adequados para receber tanto os pacientes gerais quanto aqueles com necessidade de isolamento. Bom, e essas mudanças são estratégias diante do atual cenário epidemiológico, com o aumento do número de casos de Covid-19 e também pelo aumento da necessidade, né, por vagas nas redes públicas de saúde. Bom, por causa do aumento dos casos de Covid, a Secretaria reforça a importância da vacinação contra a Covid-19, até a dose de reforço, né, até a terceira dose. E mantém recomendações também para o uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados. Bom, mais de 33 milhões de pessoas passam fome diariamente no Brasil. Esses dados são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O primeiro inquérito foi divulgado em abril do ano passado e estimava que 19 milhões de pessoas estavam passando fome, não tinham nada para comer em 2020. Ou seja, de 19 milhões em 2020, nós passamos para 33 milhões de pessoas sem ter o que comer no Brasil. E esse aumento tem a ver com a pandemia de Covid-19, pela crise econômica, sanitária que essa pandemia causou. Bom, a quantidade de pessoas sem ter o que comer no Brasil regrediu a um patamar que equivale à década de 1990. Ou seja, a fome no país regrediu a 30 anos. É como se nós estivéssemos andando para trás nesse quesito. E Jair Bolsonaro terá que pagar 100 mil reais de indenização por causa de ataques a jornalistas.
A decisão é da juíza Tamara Matos, da 24ª Vara Civil de São Paulo. Essa é a primeira vez que um presidente da República, em exercício, foi condenado pela Justiça por dano moral coletivo à categoria. A magistrada afirmou, na decisão, que agressões e ameaças vindas do réu encontram enorme repercussão em apoiadores e contribuíram para ataques virtuais e físicos que foram feitos contra jornalistas em todo o país. Com isso, o exercício da liberdade de imprensa foi constrangido, né? Esses profissionais foram constrangidos no exercício dessa liberdade de imprensa, que é um dos pilares da democracia. A indenização vai para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, que apoia projeto nas áreas variadas, por meio de editais públicos. A ação que pedia essa indenização por danos morais foi iniciada no dia 7 de abril do ano passado, Dia do Jornalista, pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. Interessante que ela iniciou no dia 7 de abril, Dia do Jornalista, e a decisão saiu no dia 7 de junho, Dia da Liberdade de Imprensa. Dois marcos importantes para a gente sempre lembrar da relevância do trabalho que nós fazemos como jornalistas e outros jornalistas também para garantir a democracia e a cidadania aqui no Brasil. Bom, eu vou encerrar esse bloco com uma informação para quem precisa de auxílio para pagar aluguel. Estão abertas as inscrições do programa Para Ter Onde Morar, Aluguel Social, para mais 4 cidades goianas: Caldas Novas, Morrinhos, Porangatu e Quirinópolis. Repetindo, então, o programa Para Ter Onde Morar, Aluguel Social, em Caldas Novas, Morrinhos, Porangatu e Quirinópolis. Se você quer se inscrever, você tem que buscar o site da Agência Goiana de Habitação, que é ageab.go.gov.br. Ageab, que tem um H, então é ageab.go.gov.br. Quem estiver assistindo a gente pela TV pode tirar uma fotinha aqui da nossa tela que você vai conferir esse endereço certinho. Bom, para participar, as pessoas têm que atender a certos requisitos do programa, como possuir inscrição no Cadastro Único, ter mais de 18 anos ou ser emancipado, estar em situação de vulnerabilidade social e morar há mais de 3 anos no município onde vai solicitar o auxílio. Nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre cultura, divulgar o lançamento de um livro do escritor Adérito Schneider, dar opções culturais para quem gosta de teatro, tanto infantil quanto adulto. Mas, por enquanto, a gente vai para um intervalo rápido para tomar uma água, dar uma descansadinha. E eu espero que durante esse tempo você procure a gente lá nas redes sociais, se está nos conhecendo agora, primeira vez que vê a TV UFG. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Mandar suas sugestões de pauta, de temas a serem debatidos, críticas, elogios. Nós estamos abertos para que você nos auxilie a construir o jornalismo da TV UFG. Se você prefere conversar com a gente pelo WhatsApp, é só mandar uma mensagem. O telefone vai aparecer aqui na tela para você tirar uma foto, ou mesmo se você quiser anotar, eu vou falar 62991811406. 62991811406. Espero, então, no nosso próximo bloco. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Eu sou a Camila Maia e continuo com você até às 5h30 da tarde na TV UFG e na Rádio Universitária. Quem também continua conosco fazendo a interpretação para Libras nesse último bloco é o Diogo Marques. E como você sabe, a gente sempre termina Conexões falando sobre cultura. E hoje nós vamos mais uma vez falar sobre um lançamento literário. O jornalista e escritor, dessa vez está aqui com a gente presencialmente para falar sobre isso, né? Virtualmente, mas presencialmente, né, Adérito? Ele vai lançar nessa semana a primeira obra solo dele em literatura, que é chamada Rastro da Lesma no Fio da Navalha. Esse livro reúne 17 narrativas fantásticas, que se deslocam pelas fronteiras de diferentes gêneros, contaminando a literatura
e se contaminando de cinema, artes visuais, memória, confissão. Então, nós vamos conversar com o Adérito novamente para falar sobre esse livro. Dessa vez o nome está correto no GC, prometo, peço desculpa pelo erro na nossa entrevista anterior. E queria que você começasse contando para a gente como é que é essa estreia numa obra solo, você que já se dedicou à organização de coletâneas, está nesse mundo literário há algum tempo, mas agora uma obra sua, com a sua identidade, como é que é? Oi, Camila. Olá, todo mundo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Então, eu estou lançando esse livro, que é o meu primeiro livro solo. Na verdade, ele já está disponível né, para venda no site da editora Patuá, que é essa editora que está lançando, uma editora de São Paulo. E o lançamento presencial vai ser na próxima quarta-feira, dia 15 de junho, na Casa Liberté, que é um bar na Rua 8, no centro de Goiânia, em frente ao Cine Hits. E, enfim, é um processo bastante interessante, assim, ainda é uma novidade para mim, ainda estou um pouco entendendo, assim, ainda é meio curioso, assim, até para mim, porque apesar de ter lançado Cidade Sombria e Cidade Infundada, nesses dois livros eu estou como organizador, né, assim, apesar de ter em cada um deles um conto meu publicado, era um conto, né, dentre outros, de vários autores. E aí agora eu lanço esse primeiro livro, que é o meu primeiro livro solo, e que reúne alguns textos que, na verdade, tem desde coisas que eu produzi mais recentemente, principalmente de 2019 para cá, que foi quando eu terminei meu doutorado e comecei a ter um pouco mais de tempo livre para me dedicar a isso. Mas tem também alguns textos que eu vim escrevendo de 2015, 2016 para cá, e inclusive alguns trabalhos que eu reescrevi de produções da minha adolescência, assim, né? Então, é um livro que tem essa característica mesmo, assim, de um livro de estreia, por ser uma espécie de junção, né, de quase com a vida toda, assim, de produção, porque eu escrevo literatura desde criança, e agora estou publicando, assim. Mas é claro que, né, esses textos mais antigos, eles foram reescritos, né, todos foram reescritos, reeditados, e teve um trabalho também, assim, uma preocupação minha de desapegar e jogar muita coisa fora. Então, é claro que ele não reúne tudo que eu escrevi nos últimos anos, assim, né, muita coisa eu joguei fora mesmo, e eu tentei dar ao livro uma espécie de unidade estética, temática. Então, o livro, ele flerta mesmo, né, com esse universo do fantástico, da literatura de horror, enfim, algumas narrativas mais oníricas. Então, enfim, é isso. É literatura insólita mesmo, assim, né? E que eu acho que diz muito, né, sobre esse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. E na descrição do livro você fala dessa mistura, né, dessa contaminação pelo cinema. Você é professor, né, do curso de cinema, também realizador de artes visuais, de memória. Memória você já falou um pouco agora, né, falando desses textos escritos desde a sua adolescência. Mas como é que essas outras áreas estão nesse livro? Essas suas outras áreas de atuação, né, como professor, como cineasta, como jornalista, que inclusive, para quem não sabe, trabalhou aqui na TV UFG durante um tempo. Dá para sentir você nesses diferentes momentos também? Sim, com certeza. Eu fui roteirista, né, aqui da TV UFG durante 6 anos, se eu não me engano. E então, o livro, ele mistura tudo, assim. Eu acho que a influência mais visível e mais direta é a do cinema, porque toda a minha pesquisa, apesar de ser formado em jornalismo, toda a minha pesquisa na pós-graduação, né, a partir da especialização até o doutorado, foi estudando história de cinema, principalmente cinema brasileiro. E hoje eu sou professor do Instituto Federal de Goiás, no campus Cidade de Goiás, numa cadeira justamente de direção e roteiro. Então, isso está muito presente, assim, né? Assim como está presente essa influência, enfim, também da própria pesquisa acadêmica, mas é claro que não no sentido, assim, de ser um livro de ensaios ou coisas assim. Mas acho que tudo que eu estudei, tudo que eu pesquisei, tudo que eu desenvolvi nos últimos anos, assim, pelo menos nessa fase adulta da minha produção literária, está presente nesse livro, para o bem ou para o mal, né? Falando dessas narrativas oníricas, fantásticas,
pelo que a gente lê de algumas sinopses, né, de um texto que tem até disponível para quem quiser dar uma olhada, né, no site da editora, são situações quase absurdas, né, Adérito? Enterrar um corpo, encontrar um jacaré, se não me engano, na cozinha. Por que você decidiu trazer esse universo assim onírico, né, de sonho, de certa fantasia, ainda mais nesse momento que a gente sabe que a realidade muitas vezes é pior do que qualquer fantasia, né? Então, por exemplo, nesse livro tem um conto que eu escrevi que o protagonista, né, o narrador, ele encontra um jacaré na piscina de casa. E isso foi antes do presidente aí, do Bolsonaro, falar aquela bobeira lá de jacaré, e foi uma coincidência disso, né? Que aí eu me dei conta de que assim, é difícil competir com a realidade no Brasil, né? O que a gente está vivendo é tão absurdo, a gente passa por um momento tão absurdo da nossa história recente, assim, que às vezes a literatura nem consegue, né? A ficção não consegue competir com a realidade. Mas assim, quando eu fiz essa escolha de um projeto estético e temático, na verdade eu vinha assim alinhando algo que durante muito tempo foi inconsciente para mim, assim, em termos de um interesse como pesquisador e como escritor, que era esse campo mesmo do fantástico, do horror, do insólito, da ficção científica e tudo mais, que na verdade eu sempre gostei, assim, né, dessa literatura de gênero, ou cinema de gênero, e que é uma área que não é tão levada a sério no Brasil, assim, eu acho que isso tem mudado, tanto que a gente tem, assim, um momento de um boom, né, da ficção especulativa, da literatura de horror, da literatura de gênero, de maneira geral, mas o Brasil ainda tem uma tradição muito forte de uma literatura voltada mais para o realismo, né, para a discussão, enfim, das questões sociais, assim, de maneira mais explícita, mais pela chave do realismo mesmo, assim, né, e eu decidi fazer um caminho contrário, assim, que claro que eu não estou fazendo isso sozinho, né? Tem um monte de gente fazendo isso. A própria literatura latino-americana tem essa fama, né? Do realismo mágico, do fantástico, maravilhoso, que muitas vezes é até redutor também, né? Mas enfim, é isso. É um livro que discute questões que são pessoais, questões que são coletivas, mas sempre pela chave do insólito, assim, que é o que tem me interessado no momento como escritor. E como leitor também. Para a gente fechar, queria que você relembrasse o lançamento aqui em Goiânia, para quem quiser conferir, no dia 15. Mas sei também que tem lançamento em Goiás, que é onde você dá a disciplina, né, no IFG, no curso de cinema, e também tem lançamento em São Paulo, né? Então você pode falar desses 3 lugares, se alguém estiver assistindo a gente de São Paulo ou de Goiás quiser conferir. O lançamento vai ser o primeiro agora no dia 15 de junho, quarta-feira, véspera de feriado, a partir das 19 horas, na Casa Liberté, na Rua 8, né, no centro, em frente ao Cine Hits. No dia 29 de junho, eu vou fazer o lançamento no Casarão, em Goiás, né, cidade de Goiás, que é onde eu sou professor, como você disse. Em julho, vai ter um evento na Livraria Patuscada, que é a livraria, bar e café da própria editora, Patuá, né? Por isso que a gente vai fazer esse evento lá. Lá é no dia 23 de julho, que é um sábado. E fora isso, o livro está disponível também no próprio site da editora Patuá. Então, enfim, quem não é de Goiânia, quem não é de Goiás, quem não é de São Paulo pode comprar pela internet. E além disso, também estou disponível nas redes sociais, estou no Facebook, estou no Instagram, e é possível comprar adquirindo diretamente comigo também. Muito obrigada, Adérito. Bom lançamento para você. Espero que esse seja o primeiro de muitos e que a gente possa continuar falando sobre a sua literatura, sobre a literatura, né, de escritores aqui de Goiás. Muito obrigada, viu? E parabéns. Eu que agradeço, Camila. Obrigado a você e a todo mundo da TV UFG. Tchau, tchau. E antes da gente finalizar, eu vou te dar 2 dicas de eventos culturais que você pode participar nessa semana. No sábado, o Sesc Centro apresenta, a partir das 3 da tarde, o espetáculo teatral infantil Coisas de Criança, com a Débora de Sá. É um musical circense que narra a história de uma criança que descobre que vai ganhar um irmão. E fala da angústia, da expectativa e das dificuldades dessa criança em aceitar alguém para dividir as atenções, os brinquedos, que antes eram só dela.
O evento é gratuito lá no Sesc Centro. E uma outra dica para quem gosta de teatro, dessa vez teatro adulto, né? A 16ª edição do Festival de Teatro da Federação de Teatro de Goiás tem programação com 40 atividades gratuitas, 10 oficinas formativas e 30 espetáculos cênicos. Esses espetáculos são de diferentes gêneros: infantil, bonecos, adolescentes, dramas, comédias, tragicomédias e contação de histórias. Essa programação gratuita segue até o dia 10 de julho, de quinta a domingo, no Espaço Cultural da FETEG, que fica no setor sul. Para conferir toda a programação, acesse o perfil @feteg.teatro no Instagram. Repetindo, @feteg.teatro no Instagram. E assim eu me despeço de você e agradeço a você da Rádio Universitária que nos escutou ao longo dos últimos anos. Hoje nosso último programa sendo transmitido na Rádio Universitária. Foi muito bom estar com você nas ondas da rádio. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. Se você quiser acompanhar os programas que a gente já produziu, é só procurar lá no Spotify ou no Deezer, no perfil da Rádio Universitária, que o Conexões também virou um podcast durante esses anos. Então, para vocês da Rádio Universitária, muito obrigada. Para vocês da TV UFG, espero na próxima quinta-feira, às 4h30 da tarde. Até lá!